Mas hoje, nesta manhã, irmãos, eu queria, assim, motivado por esse processo, né, de envolvimento da igreja, nesse processo de escolha de 2 presbíteros, eu queria trazer uma mensagem que tinha conexão com isso, né, que pudesse ajudar os irmãos. Eu queria convidar, então, a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 7. Nós vamos abrir o livro de Juízes, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos aí neste capítulo 7. E eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem acompanhar com a Bíblia aberta, porque a história é o capítulo 7, 8 e 9. Aliás, 6, 7 e 8. Então, se você puder ficar com a Bíblia aberta, não seria pedagógico a gente ler toda essa história, né? Então, seria bom que você ficasse com a Bíblia aberta e pudesse compartilhar aí com a gente e acompanhando com a gente tudo que nós vamos tratar aqui, que trata do segredo da vitória do povo de Deus. O segredo da vitória do povo de Deus. Diz assim, meus irmãos, o texto. Os 300 homens, a partir do versículo 8, viu? Capítulo 7. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que estava na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de madeira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa, senão ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta, um cântaro vazio com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão
e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Até aqui, meus irmãos. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é inspirada pelo Senhor, a Tua palavra é o nosso alimento para hoje e para o dia a dia. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor traga luz sobre a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar presente em nós, nos convencendo deste recado do Senhor. Não obstante o pregador, que o Senhor, liberalmente e livremente, possa falar aos corações aqui presentes, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê a Tua palavra nesta noite, nesta manhã, a cada coração. Oramos agradecidos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma história acontecida há 2.500 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Estamos falando há quase 5.000 anos antes de Cristo. Então, estamos falando de uma história antiga, né? Essa história acontece num período depois da conquista da terra prometida pelo povo de Israel, né, usado, né, por Josué. E Josué então instalou o povo, as suas tribos ali na região, e essas tribos ficaram como que espalhadas, sem conexão, sem união. E este período dos Juízes narra justamente esse período da história em que, apesar do povo ter conquistado a terra, ainda não era um povo único de Deus. Eles se isolaram nas tribos. Então, logo depois do texto de Juízes, acontece então a história de Ruth, que também faz parte desse período, e aí segue a história de Samuel, que foi o grande unificador, que começou a unificar o povo, que aí então passou o rei Saul, e depois Davi consolidou então a unificação do povo de Deus, na figura de um povo chamado Israel, o Israel de Deus. Pois bem, esse período então é antes dessa consolidação, de maneiras que o povo dividido era atacado às vezes no Oriente, e por conta seus pecados e de adorar deuses estranhos da terra, eles eram subjugados, e pelo Oriente eles eram subjugados por povos, e Deus levantava ali um juiz que pudesse libertar o povo, e aí então libertava o povo diante da humilhação do seu povo e do pedido de socorro do seu povo. E assim pelo sul, assim pelo leste, de maneiras que eles eram atacados regionalmente, e Deus levantava juízes regionais para libertar o povo. Foi assim com Sansão, Débora e outros tantos, e um deles é esse juiz Gideão. Gideão era da tribo de Manassés, isso quer dizer ao norte de Israel, mais próximo ao Líbano. E ali, naquela região, Deus então chamou Gideão, está aí no capítulo 6,
para libertar o povo de uma opressão dos midianitas que vinham oprimindo o povo por aquela região. O texto do capítulo 6, se você quiser olhar no começo do capítulo 6, vai dar conta de que Israel estava ficando descapitalizado, porque toda vez que Israel plantava e colhia, os midianitas atacavam e saqueavam o que o povo de Israel colhia. Então Israel ficava sem comida e sem como negociar, de maneira que era uma opressão muito grande. Mas no texto de Gideão, aparece ali a figura dizendo assim: olha, vocês estão colhendo o que vocês plantaram, eu dei a terra para vocês conquistarem, eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês, dei essa terra aqui para vocês, e disse para vocês: não adorem outros deuses, e vocês estão adorando outros deuses, e vocês estão colhendo o que vocês estão plantando, ou seja, adorando outros deuses, eu abandono vocês, como Deus já, em toda a sua palavra, diz para a gente. E aí então, eles se arrependeram e buscaram a Deus a libertação. E Deus então levantou Gideão como um juiz libertador para libertar. E Gideão então deu a vitória ao povo de Deus. Através de Gideão houve uma grande peleja, apenas 300 homens enfrentando o exército gigante como gafanhotos, inumeráveis, sem jeito de contar, e eles conseguiram libertar o povo daquela opressão. Ou seja, o povo de Deus logrou vitória. E qual é o segredo disto? Como eles fizeram? Como isso aconteceu? O texto aqui, é parte dele, da história, vai nos ensinando algumas coisas importantes para nós. Nós também precisamos dessa vitória. Estamos aqui até mesmo escolhendo pessoas. Somos nós instrumentos de Deus para escolher pessoas, para liderar o povo de Deus. E nós precisamos também de conhecer esse segredo. Como? O caminho seguro para lograr vitória. Qual o segredo do povo de Deus para lograr vitória na vida? Principalmente no que diz respeito ao mundo que nós vivemos. Nós não temos hoje um inimigo físico, não são soldados que estão ao nosso redor nos saqueando, mas nós sabemos que existe um inimigo que se configura hoje no nosso próprio eu, está aí na figura do mundo, está aí na figura do próprio inimigo, está tentando contra nós, está nos oprimindo, e nós precisamos lograr vitória sobre estes inimigos também. Portanto, meus irmãos, nós vemos aí a vitória, o segredo da vitória do povo de Deus, que se constitui quando Deus escolhe os seus líderes. Deus escolhendo os seus líderes. A história da escolha de Gideão não está aqui no nosso texto, que lemos, mas está aí no capítulo 6. Gideão era um homem trabalhador, ele plantava trigo, e ele plantou o seu trigo para sustentar a sua família, era da menor tribo de Manassés. Dentre a tribo, ele era a família mais pobre, está aí também no capítulo 6, depois se você quiser conferir. Ou seja, ele estava escondido num lugar onde se cuida de azeite, ou seja, numa grota, e batendo trigo, escondido dos midianitas, para que os midianitas não pudessem saquear o seu alimento. Estando ali, trabalhando, Deus então chamou o seu líder. Veja bem, ele não estava disponível, ele estava disposto, mas não disponível.
não de braços cruzados, ele estava trabalhando. Deus, às vezes, e com certeza isso ocorre independente da nossa vontade, dos nossos critérios, Deus escolhe seus líderes e com certeza não usa os nossos critérios, às vezes eles não coincidem. Gideão era um homem agricultor, de uma família simples, de uma tribo simples, mas Deus foi atrás dele. Mas não só isso, meus irmãos, esse líder que Deus resolveu escolher, era um homem medroso, causticante. O texto vai nos mostrando aí várias situações, principalmente no capítulo 6, ele diz assim, versículo 15, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Versículo 23, ele diz assim, que a paz esteja com você, não tenha medo. Ou seja, ele era um homem que era medroso, inseguro. O texto que nós lemos para vocês, no versículo 10, diz assim, se você ainda tiver com medo, você desce lá, e então você ganhará coragem. Ou seja, este líder que Deus escolheu, era um homem cujo critério humano não tinha qualificação para exercitar a liderança. Era um homem medroso, hesitante, vacilante, fraco, que não coincide com nenhum critério humano para a escolha de uma liderança. Mas Deus escolheu este homem. Para lograrmos, portanto, vitória, como o povo de Deus escolheu, nós precisamos ter o princípio aqui. Não que esses princípios valem para todos nós, mas o que vale é o que Deus usou. Ele era sim, Gideão era sim um homem medroso, hesitante, fraco, porém, Deus viu nele, sabe o quê? Ele era um homem integralmente nas mãos de Deus. O que Deus mandou ele fazer, como Deus mandou ele fazer, com os detalhes que Deus queria que ele fizesse, ele fez. Ele foi orientado e seguro, mesmo no último instante, nós lemos para vocês aqui o texto, no último instante, na noite que seria o ataque, ele ainda tinha medo, mas ele foi lá, desceu, viu na vanguarda do exército inimigo, olhou, ouviu e entendeu o que Deus queria falar com ele. E quando ele subiu para o seu povo, para os 300 que o esperavam em cima do morro, ele subiu seguro de que Deus estava com ele. Ele era um homem integralmente nas mãos de Deus. Ele não tinha capacidade, nós vimos aqui. Um homem medroso, fraco, hesitante, mas ele foi capacitado por Deus. É indispensável então que a gente saiba disso, meus irmãos. Quando nós queremos lograr a vitória, nós precisamos de olhar essa vitória do povo de Deus. Começa com Deus escolhendo os seus líderes, convencendo o povo, convencendo o próprio líder de que ele, apesar de ter características que não são de liderança, Deus o capacitará, Deus o fará. Homem de Deus, é preciso que ele esteja atento a ser formado por Deus, é preciso que ele esteja atento a estar nas mãos de Deus, é preciso que ele esteja como Gideão, disposto a ser capacitado por Deus. Um povo que tem essa visão de um líder escolhido por Deus é um povo vitorioso. Mas a segunda parte que eu vejo aqui nesse texto, meus irmãos, nós vemos aí que Deus
também dá a vitória ao seu povo quando o seu povo tem um planejamento. É bem verdade que a escolha divina, a soberania de Deus, mas quando Deus escolhe, Deus capacita. Deus capacita. E Gideão deu sinais de que realmente ele estava disposto a ser usado por Deus. Ele fez um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico tinha a ver com a busca da glória de Deus e não a sua própria glória. A glória de Deus e não a glória do povo ou do seu exército. A preocupação de Gideão ao planejar era: o que nós vamos fazer aqui para que a glória de Deus se manifeste? Portanto, é um planejamento estratégico, sim, mas é um planejamento estratégico para que Deus possa ser glorificado. Aí a gente vê, meus irmãos, Gideão, como nós vimos, era um homem muito medroso, hesitante mesmo. Vocês lembram da história, quando o anjo chamou para ser líder, ele falou assim: me prove isso, por favor, me prove. Aguarda aí que eu vou fazer um cabrito aqui. Ele entrou dentro de casa e ficou lá cozinhando cabrito. Vocês sabem, né? Carne de cabrito é mais durinha um pouquinho, né? Ele entrou e ficou lá cozinhando, fazendo, assando, fazendo caldo, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê, para ver se o homem ia embora. Eu acredito, ver se ele ia embora. Mas não, na hora que ele saiu, o homem estava lá. Ele trouxe o que ele ia oferecer, né? O cabrito, o caldo, tudo. Ele falou assim: não, para mim não. Você vai botar em cima da pedra. Bota em cima da pedra, derrama o caldo em cima da pedra e nós vamos colocar. Aí a prova. Então o homem de Deus tinha um cajado, pegou o cajado e na hora que ele encostou o cajado na pedra, aquilo foi um fogaréu só. Pum! Queimou tudo. Mas aí ele ainda, não hesitante, ele falou assim: mas Senhor, me dá mais uma prova aqui. Eu vou botar uma lã. Se o senhor quiser mesmo que eu vou lá, eu vou botar um novelo de lã, eu vou botar aqui no lado de fora. Se a lã estiver molhadinha, do sereno, e em volta estiver sequinho, aí vai ser a prova. Mas veja bem, é incrível, porque sereno cai em todo lugar, não tem jeito, né? E Deus fez isso, irmãos. Provou para ele ainda, a lã no outro dia ele apertava assim, ó, acharcadinha, e ao redor tudo sequinho. Aí ele falou: Senhor, mas me ajuda aqui, eu preciso de mais uma prova. Veja bem, irmãos, quanto milagre. Mas ele precisava de mais uma prova ainda. Agora eu vou fazer o contrário. Se a lã estiver seca e ao redor estiver molhadinho, é o Senhor mesmo. Aí aconteceu a mesma coisa. Ele pegou a lã sequinha e tudo molhadinho ao redor. Parece uns que ele está convencido, não é isso? Mas o texto aí nos informa que ainda faltou alguém. Ele estava ouvindo a voz de Deus, mas agora Deus fala para ele assim: agora você vai ouvir a voz do seu adversário. O que o seu adversário está pensando de você. Se você tiver medo ainda, você desce e vai lá ouvir o que o seu adversário pensa de você. Aí ele ouviu o que o adversário pensava, e o adversário pensava que era uma catástrofe, que Gideão era um valente, era um homem forte, que o povo de Deus era um povo forte, que passava com um pão gigante de cevada, e passava no meio dos midianitas, e estraçalhava tudo, e virava aquelas cabanas tudo de perna para cima, e saía quebrando tudo. Isso é o que o inimigo pensava deles. Aí então Gideão seguiu com fé, acreditou que realmente ele podia planejar, e ele foi planejar. Planejou como? Olha, irmãos, eram aproximadamente, ele mandou o pregão para as tribos mais próximas ali, né? Mandou o pregão, chegou 32 mil homens. Aí o Senhor falou para ele: Senhor Gideão, para que o povo não diga que a vitória é deles e a glória não é minha, você libera aí quem está medroso. Quem é medroso, quem está na dúvida,
libera essa turma aí. Aí voltaram para casa, quantos eu anotei aqui? No meu versículo 3. Voltaram 22 mil. 22 mil medrosos, Teresa. Voltaram. Ficaram só 10 mil. Aí o Senhor falou assim, é muito ainda. Você vai fazer um teste. Isso tudo seguindo o planejamento, tá vendo? Ó? Seguindo o planejamento. Você vai levar essa turma tudo na beira da água, no córregozinho. Aí aquele que entrar na água e abaixar para beber a água, você vai desclassificar. Você só vai ficar com aquele que pega a água e trazer na boca. Pega a água e traz na boca. Você sabe esse planejamento estratégico, né? Alguém que se ajoelha e deita na água para beber a água, não está nem aí porque está acontecendo ao redor, não é isso? Um planejamento dá para a gente entender o que Deus queria. Queria que tivesse homens atentos, que olhando, bebia água, vigiando, bebia água e ficava atento. Então foi isso que aconteceu. Dos 10 mil, Gideão mandou embora, então, 9.700. Ficou apenas com 300, os 300 que traziam água à boca. Esses 300, então, Josué foi planejar estratégico, continuar com o seu planejamento estratégico. Nós vamos fazer o seguinte, minha gente. O povo é muito, é inumerável, seus camelos são incontáveis, e nós somos apenas 300. O que nós vamos fazer? Primeiro, obviamente, obedecer o que Deus mandou ele fazer. Mas ele fez o seguinte, ele dividiu, era um vale, e vocês sabem, o vale termina numa espécie de grota, né, no final assim das cordilheiras. Então ele subiu ao redor, como se fosse uma ferradura de montanhas, ele subiu ao redor daquelas montanhas, o vale embaixo, e ele planejou. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodear isso aqui, e cada um vai ter na mão um jarro e uma tocha, e a sua voz como instrumento. Então ele distribuiu, fez 3 companhias, uma ficou no fronte, ele era o da vanguarda, ficou no fronte, um ficou para a direita, outro grupo à direita. Quando todo mundo se posicionou, bem no meio do morro, das montanhas, ele combinou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, na hora que eu fizer, vocês vão fazer na mesma hora, presta atenção, é na mesma hora, viu gente? Vocês vão quebrar o jarro, vocês vão acender a tocha, e vão gritar, por Josué e pelo Senhor. Menino, diz o texto, que aquilo deu um eco, naquela formação geográfica ali, aquilo deu um eco tão grande, que o povo, vocês sabem, né? Quem tem medo, com um barulhinho à toa já está se pelando, não é isso? Pois bem, eles já estavam com medo, Deus já tinha plantado o medo no coração deles, Josué já sabia que eles estavam se pelando mesmo. O que aconteceu, irmãos? Aquele eco de jarro quebrando, e aquele fogaréu, e aquela grita, a uma só voz, aquilo deu um eco tão grande, que eles ficaram doidinhos. Diz o texto, irmãos, que a espada, um foi contra o outro, e eles não conseguiram dar conta, e saíram fugindo, e Josué precisou de chamar mais uma tribo ainda, para cercar eles, para acabar com a história de opressão de midianitas. Que Deus, como? Desculpe, Gideão precisou de chamar outra tribo, para livrar a Israel da opressão dos midianitas. O que nós temos aí, irmãos? Nós temos aí um povo, que não obstante o milagre de Deus, na escolha do seu líder, um povo que planeja estrategicamente. Lograram vitória, porque planejaram estrategicamente. É óbvio que nós vamos dar um segundo ponto agora, e nós vamos ver por que isso aconteceu. Mas estava ali o povo planejando, querendo ganhar, querendo lograr vitória, planejando, seguindo os passos do seu líder e seguindo a vontade de Deus.
A terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, meus irmãos, nesse texto, é que a vitória do povo de Deus só se consolida com fé. Com fé. Então é necessário, além de ter a escolha divina de um líder, além de ter um planejamento estratégico, é preciso também ter fé. E na verdade, Gideão não era para ser esse homem de fé, porque ele realmente era um homem medroso. Um homem que, na escolha de Deus, não seria o perfil, pelos nossos critérios, de ser um líder. Medroso, causticante, escondido, todos os critérios que nós poderíamos usar, nós não chegaríamos a Gideão. Mas era necessário ter fé. E Gideão, apesar de tudo isto, ele demonstrou que tinha fé. Mas não só ele, o povo. É impossível, meus irmãos, a gente entender, porque a fé é algo, conforme diz Jesus, né? É uma sementinha que é plantada no nosso coração, como se planta a semente de mostarda no jardim. Ela é pequenininha, mas quando ela cresce, ela torna-se a maior árvore da horta. Entre as hortaliças, é a maior árvore. Isso quer dizer que a nossa fé é crescente. O apóstolo Paulo, numa linguagem dele, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação, no sentido de desenvolvei a vossa fé. Porque o que ele diz em Efésios, ele diz que a fé é um dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, há algo que é essencialmente divino, que o homem recebe quando crê no nome de Jesus, e essa sementinha é plantada no coração, e ela chega pequenininha, e nós precisamos, no decorrer da nossa vida, desenvolvê-la, fazer crescer. Os homens de Deus mostram isso. Abraão, o pai da fé, quando foi chamado por Deus, por 2 ocasiões, o que ele fez? A mulher dele era esposa dele, e ele não teve coragem nem de dizer que era esposa dele. Entregou a mulher dele sem briga e sem confusão. Não acreditou que Deus podia salvá-lo naquele momento ali, se ele assumisse que era a mulher dele. Por 2 ocasiões. Mas esse mesmo Abraão chegou no fim da sua vida, levantando um cutelo para sacrificar o seu próprio filho. Ou seja, a fé, meus irmãos, ela é crescente. Gideão também nos mostra essa fé crescente. O seu povo, o que estava com ele, principalmente os 300, acompanharam esse crescimento da fé de Gideão. Gideão foi amadurecendo, foi crescendo, foi tomando convicção, foi assumindo a confiança, e por fim ele assumiu que realmente só Deus poderia dar. E ele assumiu que realmente naquela circunstância ali não teria outro jeito senão Deus. O texto nos mostra, meus irmãos, que para ter fé crescente é preciso ser que nem Gideão. Gideão era todo ele desse jeito que eu falei para vocês. Fraquinho, medroso, causticante, hesitante. Mas tinha uma coisa nele que Deus sabia. Ele era um homem obediente, Luciano. Um homem obediente. Aonde está terreno fértil para que a nossa fé se desenvolva é a obediência. Deus mandou e ele foi. Ele não sabia como, morria de medo, mas Deus mandou e ele foi. Ele acreditou, ele foi até o fim, ele fez o que Deus mandou,
ele foi obediente. A base da nossa fé é a obediência. E o Senhor sempre falou isso para nós. Foi quando ele disse para Saul, através de Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência é o fundamento da nossa fé. É o adubo para que a sementinha cresça. Obedecer. Portanto, era preciso que, para se consolidar aquela vitória, meus irmãos, era preciso um povo que confiasse em Deus plenamente, fosse obediente, crer antes de ver, crer sem ver, conforme diz o texto em outras palavras, diz o texto do apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, para lograrmos vitória, nós temos que seguir esse princípio de Gideão para nós. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercitar a nossa fé. Nós vemos esta fé se concretizando, meus irmãos, no meio de um povo. Gideão é este exemplo. Mas vejam os 300 homens que estavam com ele. Eles acreditavam em Deus, que Josué estava dizendo para ele: Deus vai nos dar a vitória. Mas eles acreditavam e seguiam as ordens de Gideão como um homem de Deus. E o que mostra essa fé consolidada, meus irmãos, é que eles estavam em harmonia, em sintonia, eles estavam juntos, eles poderiam até morrer se desse errado, mas eles iam morrer juntos, porque havia uma sintonia entre eles, e a palavra de Josué mostra isso para nós, a palavra de Gideão mostra isso para nós, nesse sentido: quando eu fizer isso, vocês fazem, quando eu fizer aquilo, vocês fazem, quando eu fizer aquilo outro, vocês fazem, e eles sincronicamente foram fazendo o que Josué mandou eles fazerem. Era preciso acreditar, meus irmãos, era preciso acreditar que aquele líder tinha sido levantado por Deus, que aquele líder tinha um planejamento estratégico. Era preciso acreditar que ele era a voz de Deus ali naquele lugar. O povo todo se uniu. Os 300 quebraram os jarros, os vasos que estavam com ele, a uma só vez. Todos eles quebraram o jarro, todos eles acenderam a tocha instantaneamente, todo mundo ao mesmo tempo, e aquele fogaréu se fez. E de repente eles gritaram: pelo Senhor e por Gideão. E realmente a vitória veio. A vitória veio. Portanto, meus irmãos, a fé tem uma consolidação, né? Ela vai na prática. Ela vem na prática. E a prática é: aonde está a unidade? Onde está a sincronia em torno da voz de Deus? Ali está a manifestação da fé. Portanto, meus irmãos, vamos chegar às conclusões para nós nesta manhã. Queremos lograr a vitória contra os nossos inimigos hoje? Queremos? Então vamos seguir o caminho de Deus. Qual o caminho de Deus que nós vemos nesta palavra de hoje? Primeiro, ter convicção de que Deus chama os seus escolhidos. Veja bem, Ele não chama gente preparada só não, Ele chama gente preparada também, mas Ele chama quem Ele quer, mas com certeza, preparado ou não, Deus o capacita para cumprir o seu papel. Segunda coisa importante para nós, meus irmãos, nós precisamos de ter um planejamento, seguir uma ordem lógica para planejar e conquistar. Esta ordem lógica é preciso estar presente, porque nós precisamos disso. Nós somos filhos de Deus, nós precisamos de seguir este caminho que Josué fez, que Gideão fez. Ele seguiu o caminho de planejamento, foi planejando tudo. Nós estamos numa situação de fragilidade
de derrota, mas nós vamos virar essa mesa, vamos planejar então em cima disso. Por último, meus irmãos, é preciso que exercitemos a fé. Nós precisamos de crer que Deus vai fazer, mesmo sem ver, mesmo na situação de Gideão, mesmo na situação de Gideão, Deus já tinha libertado o povo em outras regiões, Deus já tinha libertado o povo na região sul, mas o povo ainda precisava de aprender a lição, né? Josué sabia disso. Mesmo nessa circunstância, ele exercitou a fé. Ele uniu uma região toda em torno de um propósito. E era justamente a fé. Tudo isso, meus irmãos, nós entendemos que é a vontade de Deus para nós. Vamos frisar aqui então para a gente terminar, versículo 2 do capítulo 7, que nós não lemos para vocês, a parte B do versículo, diz assim: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Para que isto não pudesse acontecer, Deus então exercitou, através de Gideão, a justiça ali, logrando aquele povo vitória. Que Deus possa nos abençoar assim, meus irmãos, amém? Que nós também sejamos o povo vitorioso contra o inimigo, Assaz, que está aí ao redor, né? Tentando nos subjugar.